Paz do Senhor Jesus. Gostaria de estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor nesse dia. Glória a Deus. Aleluia. Em João, deixa eu ver o capítulo aqui, capítulo 20. Isso, vamos estar lendo o capítulo 20 do Evangelho de João, a ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado numa parte, no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria estava chorando fora. Ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de brancos, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhe eles: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram meu Senhor e nem sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhes Jesus: mulher, por que choras? Quem você está buscando? E ela pensava que era o hortelão. Disse: Senhor, se tu levaste, me diz onde tu puseste ele, porque eu aí o levarei. Disse Jesus: Maria. E ela, voltando, disse: Mestre, Rabone. Disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Glória a Deus, que tremenda essa palavra. Coincidindo que essa semana é a semana da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Da qual nós vemos aqui que os discípulos correndo para ver o que tinha acontecido lá no sepulcro. Louvado seja Deus. É muito maravilhosa essa passagem. Mas não é uma passagem, um conto de fadas, uma historinha. Mas aqui está relatando realmente o que aconteceu, para que nós viemos conhecer as Santas Escrituras, o relato que foi registrado para o nosso elevo espiritual. Glória a Deus, da qual nosso Senhor Jesus, ele já falava sobre isso, só que os discípulos ainda não conseguiam entender, porque o Espírito Santo ainda não estava derramado nos corações deles. A mente deles estavam totalmente perturbadas pelos acontecimentos, eram muitos acontecimentos, tudo de uma só vez. De repente apareceu o Evangelho, de repente aparece
o Senhor Jesus fazendo obras, pregando, curando. Aconteceu muitas coisas, muito rápido, e eles estavam muito confusos, abalados pela morte do Senhor, porque eles confiavam que Jesus ia reinar ali como rei sobre Israel. Aí o Senhor estava falando de um outro reino, estava falando que ia para um lugar onde eles não podiam ir agora, depois eles iam. Eles estavam muito assustados, né? Depois que o Senhor foi crucificado, ainda mais o Senhor foi crucificado. E eles achavam que realmente ia ficar nas palavras, talvez, mas foi muito forte esse acontecimento. Mataram o mestre e eles estavam se sentindo sozinhos, né? Abandonados, talvez, estavam se sentindo assim: meu Deus, ele veio, falou que ia ficar conosco, tal, e de repente deixou-se ser crucificado. Ele que tantas obras fez, né? E agora poderia ter se salvado dessa situação. Pedro até falou: não vá a Jerusalém. Mas eles não estavam entendendo os acontecimentos realmente, o cumprimento da palavra. Glória a Deus. Mas aí a gente vê que Pedro e o outro discípulo, João, talvez, né? Porque aqui fala o outro discípulo, mas tudo leva a crer que era ele. Chegando lá, eles ainda estavam todos assustados, difícil de crer. Mas o Senhor, depois eles entenderam. Depois o Senhor começou a explicar direitinho. Depois da sua ressurreição, o Senhor não foi para o céu. O Senhor ainda ficou 40 dias explicando para eles. Eu não falei para vocês que era mister eu subir a Jerusalém e ser sacrificado, crucificado? A mente deles começou a clarear. Aí eles começaram a entender o plano da salvação. Louvado seja Deus. Então, muitas das vezes também, isso acontece conosco, nós demoramos para entender a palavra, o significado dela. E aí, então, a gente até deixa se alimentar pelas incredulidades. Glória a Deus. Mas o Senhor entende que muitas das vezes a nossa mente fica confusa, muitas palavras, muitas coisas, mas graças a Deus que se nós se esforçarmos em querer aprender, o Senhor vai esclarecendo tudo para nós. Glória a Deus. Depois de muitos e muitos anos, né, eu estou na presença do Senhor, ouvindo sua palavra desde criança. A partir dos 7 anos que eu comecei a aprender a ler na escola, comecei a ler a Bíblia. Quantos cultos, não faltava cultos, meus pais sempre levavam. E na minha juventude, toda a minha vida, glória a Deus, estou com 55, todos os dias na casa do Senhor, sempre ouvindo as pregações, lendo a palavra, tendo estudos bíblicos, cursos e cursos de Bíblias. Mas eu digo que muitas coisas na palavra do Senhor, agora que eu venho compreender algumas outras coisas, que muitas das vezes a gente corre daqui, corre dali, e a palavra do Senhor, ela escapa da nossa mente, ela acaba escapando do nosso coração. Como o Senhor Jesus disse que a solicitude da vida rouba a semente nos nossos corações, que é a palavra. Quantas palavras a gente ouve, né? A gente lê a Bíblia, como eu disse, a gente vem nos cultos, a gente ouve cada pregação maravilhosa, mas
os passarinhos acabam comendo a semente que foi semeada no caminho. Os espinhos sufocam a semente, ela até brota, ela até cresce, mas acaba sendo sufocada pelos espinhos da vida. Então isso acontece conosco muito mesmo. Mas se nós perseverarmos, essa palavra, que é a semente, glória a Deus, ela vai produzir e vai dar frutos em nome do Senhor. Foi o que aconteceu com os discípulos. O Senhor Jesus já havia falado que Ele veio para dar a vida dele. Deus enviou o seu Filho, amou o mundo de maneira tão grande que enviou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo se tornou assim normal, de tanto que se falam, mas com a sua profundidade, mas eles não entendiam ainda. Glória a Deus, mas esse espaço de 40 dias que o Senhor ficou evangelizando eles, fazendo ele relembrar as palavras, foi muito produtivo. Glória a Deus, e aí eles começaram a se alicerçar no Senhor. Jesus ressuscitou dos mortos e eles ficaram pasmados, aterrorizados, assustados. E aí eles ficavam trancados nas casas para orar a Deus, para buscar o Senhor, para pedir misericórdia, orientação. E graças a Deus o Senhor não os desamparaste, não os desamparou. Entrou, o Senhor Jesus apareceu ali no meio deles, naquela casa, e disse: paz seja convosco, oh glória. Então o Senhor Jesus confortou aqueles corações, eles ficaram muito felizes, seguros de que o Senhor Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Glória a Deus, para a glória do nome dEle, para a honra do nome dEle. E assim também, aleluia, que nessa semana da ceia, que já antecede, aleluia, nós venhamos relembrar a sua morte, porque foi isso que ele disse, para nós comermos a carne dele, tomar o seu sangue, em memória do Senhor, para que nós nunca venhamos esquecer da morte dele na cruz, desse sacrifício perfeito, garantido, suficiente sacrifício. Não é mais necessário nós estarmos sacrificando animais, nem vidas mais, nenhum altar. Nós não temos mais necessidades, porque o sangue de Jesus Cristo é o suficiente para nos purificar de todos nossos pecados, para a glória de Deus. Está escrito que Ele levou nossos pecados, levou nossas enfermidades na cruz, as nossas angústias, Ele levou tudo na cruz. Isso Ele levou, quer dizer, está pago. Mas eu posso ter angústia, eu posso ter problemas, eu posso ter enfermidade, eu posso ter pecado. Isso, se eu andar longe da cruz e se eu não olhar para ela, então está pago, eu tenho que usufruir disso. Eu não preciso mais pecar, eu não preciso mais sofrer, eu não preciso mais. Por quê? Porque alguém já pagou isso por mim. Então, muitas das vezes, nós carregamos fardos pesadíssimos. Por que carregar esse fardo, sendo que Jesus já carregou por nós? Vamos fazer o quê? Vamos pegar o nosso fardo, ir lá na cruz, depositar lá e pegar o fardo de Jesus Cristo, que é leve, e carregar. Vamos largar tudo na cruz, porque ainda muitos e muitos ainda não consegue usufruir essa liberdade em Cristo Jesus, porque ainda não conseguiu trocar o fardo. Como que se troca o fardo? Quando nós estamos carregados
sobrecarregados, devemos lançar tudo nos pés do Senhor, porque Ele disse isso: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos lançar então, vamos jogar tudo nos pés do Senhor em oração, se consagrar ao Senhor. Mas não dá tempo, é muita correria. Mas e se Ele brecar? Não vamos ter que largar tudo? Se Ele falar, pronto, acabou, você não vai viver mais a partir desse momento, Ele nem fala, Ele pega e tira, acabou. Então, vamos tirar alguns momentos para nós consagrarmos ao Senhor, para nós sentar na mesa do Senhor na Santa Ceia e cear com Ele, juntamente com a igreja, em comunhão, sabendo realmente o que nós estamos fazendo. Não é ficar comendo um pedacinho de pão e tomando um suco de uva, um vinho, mas ter a consciência do que nós estamos fazendo, não por um costume, nem por obrigações, mas em verdade, conscientes da ressurreição de Cristo. É a nossa Páscoa, toda a Santa Ceia é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não é uma vez por ano, a nossa Páscoa não é calendários, aleluia, em datas marcadas, festivas, mas a nossa Páscoa é toda vez que nós ceamos. Nós ceamos na nossa igreja. Se nós for em outra igreja congregar, participar daquela ceia, daquele culto e estiver ceando, nós podemos participar também, porque o Senhor diz que toda vez que nós se reunirmos, para nós estarmos relembrando da sua morte, nos cultos nós relembramos da sua morte, glória a Deus, e da sua ressurreição também, e já agradecendo o Senhor pela sua volta, louvado seja Deus, conscientes daquilo que nós estamos praticando. Aleluia. Maria chegou ao sepulcro, ela olhou para dentro e viu 2 anjos, glória a Deus, vestido de branco. Louvado seja Deus. E muitas das vezes a gente está procurando uma coisa que já foi, já era, né? Já foi. Está procurando quem? O vivo dentre os mortos? Olha, ele já está mais aqui não. Já ressuscitou. Não vamos ficar presos mais naquilo que já passou. Agora é nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Ele nunca deixa nós sem resposta, porque quando ela olhou para dentro, ela achou que já não tinha mais esperança, que levaram o corpo do Senhor. E agora, o que eu vou fazer? Onde que será que colocar o corpo do Senhor? Como que vai fazer? Onde será que ele está? Quem roubou? E tantas perguntas naquele coração, naquela mente turbada. Mas Deus é tremendo para nos confortar, enxugar nossas lágrimas. Ele disse a Maria: Maria, não temas, Ele não está aqui. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, aleluia, glória a Deus. Mas não fique triste, não temas, porque Ele vai adiante de vós para a Galileia, oh glória a Deus. E o Senhor jamais deixa nós desamparados. Aleluia, Ele está sempre conosco, Ele está ante nós, à nossa frente, também a nossa retaguarda, aonde nós quisermos que Ele esteja, Ele estará ao nosso redor, glória a Deus, nos amparando, nos confortando, nos dando força para caminhar. Embora muitas pessoas dizem, Ele morreu, acabou, mas nós dizemos, Ele ressuscitou, está comigo. Aleluia, o seu Espírito Santo está comigo, porque ele falou assim, eu vou para o Pai, aleluia, mas eu enviarei o Consolador para estar convosco, glória a Deus. E quando o Senhor foi arrebatado aos céus, mais de 500 irmãos estiveram ali
vendo ele subindo em nuvens, provavelmente eles começaram a chorar porque o Senhor subiu, e agora estaremos sozinhos. Mas ali apareceu 2 anjos novamente e disseram a eles: varões galileus, por que vocês estão olhando tanto para o céu? Esse Senhor que vocês estão vendo subir, ele voltará. Glória a Deus, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Oh, glória a Deus. Então essa é a esperança do crente salvo em Jesus, porque nós o veremos, ele voltando em nuvens, assim como ele para o céu foi. Glória a Deus, ele jamais deixa a gente sem resposta. Aleluia, ele respondeu ali a Maria Madalena, ele falou com ela, confortou ela. Aleluia, e também aos irmãos, mais de 500 irmãos foram confortados por 2 anjos. Aleluia, receba também o conforto do Senhor nessa manhã. Aleluia, o Senhor está falando que está conosco, ele não nos deixa, não nos desampara. Aleluia, ele envia seus anjos para dizer: estou contigo. Aleluia, ele envia o seu Espírito Santo, Consolador, para dizer: estou contigo. Os anjos do Senhor são os pastores, são os pregadores, são os irmãos que louvam, são os irmãos que falam a palavra, que ensina. Aleluia, está confortando, dizendo: estou convosco. Fica firme, não temas, não desista, persevera, busca. Não fica olhando que ele morreu e acabou. Não, ele ressuscitou, está vivo. E ele não deixou nós sozinhos, não. Ele disse: eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu não vou desamparar vocês, não. Eu vou enviar o Consolador, e esse Consolador estará convosco até a consumação dos séculos. Eu estou convosco pelo meu Espírito. Então o Senhor está conosco, o Senhor Jesus está presente. Aleluia. Glória a Deus. Nunca se sinta desamparado, nunca se sinta abandonado. Não se sinta. Glória a Deus, porque o Senhor é nossa força, nossa rocha, o Deus em que nós possamos confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vem. Ele virá e não tardará, brevemente, do mesmo modo que ele foi, ele voltará. Glória a Deus, que a igreja do Senhor na terra fica pronta para recebê-lo, porque ele virá e nos levará para ele. Ele não vai vir para ficar aqui, ele vai vir para nos levar para o céu, para o lugar que é nosso por direito, que ele formou para que o homem pudesse viver. Aleluia. Viveremos à luz do seu rosto, porque aquele lugar não precisa de sol e nem de lâmpada, porque a sua própria luz alumia aquele lugar. Oh, glória a Deus. Vamos ficar com essa palavra então maravilhosa, em nome de Jesus. Tenhais um bom dia na comunhão do Espírito Santo de Deus. Seja abençoado. Seja alegre, seja feliz, irmão. Louve a Deus, interceda pelos outros. Vamos aguardar a vinda do nosso Mestre Jesus Cristo, o justo. Amém. Deus vos abençoe.